Tire todos os dias um tempo para você meditar na palavra de Deus. Isso é a coisa mais importante. Bom, já adianto o que eu falaria no final. Dá o seu gosto, põe nos comentários o que Deus falar consigo e manda esse vídeo para alguém. Compartilhe. Vamos incentivar as pessoas a beberem do Espírito de Deus através da palavra dele. Vamos, antes de tudo, pedir a direção. Hoje estamos lendo Jeremias 44. Meu Deus, que o teu Espírito, o teu poder fale conosco por meio do teu servo, quando ele escreveu para o povo de Jerusalém. Aquele povo não estava obedecendo, mas nós queremos obedecer. Por isso, estamos meditando na tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu peço entendimento para tudo quanto vamos ler. Amém. O bispo começa com um comentário, diz assim: aos judeus habitantes do Egito. Essa mensagem foi dada às pessoas que haviam descido ao Egito contrariando a vontade de Deus. Este capítulo trata do julgamento que viria sobre elas por terem rejeitado o conselho divino. Todos os dias o Altíssimo aconselhava o seu povo como um pai que instrui o filho sobre como devemos proceder. Filhos rebeldes, porém, ignoram a instrução e viram as costas à sabedoria. Por isso fazem escolhas más. O pequeno grupo que desceu ao Egito em busca de segurança encontrou somente aflição e teve que se sujeitar novamente aos inimigos, a pessoas que preferem estragar a própria vida fazendo escolhas erradas e tomando atitudes que prejudicam a si mesmas e se submeter à direção correta encontrada nos ensinamentos divinos. Você lembra que nós tínhamos lido no último vídeo que aquele povo veio procurar Jeremias em busca de uma direção de Deus. E quando a direção veio falando para eles não irem para o Egito e que daria tudo errado, eles se revoltaram, disseram que Jeremias não era homem de Deus, né? Porque o que eles queriam ouvir é que Jeremias falasse para eles irem mesmo para o Egito. Então, agora vai vir uma, entre aspas, uma sentença, né? Versículo 1. A palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol e em Táfnis, e em Nof e na terra de Patros, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vós vistes todo o mal que fiz vir sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje uma desolação, e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos, que nunca conheceram nem eles, nem vós, nem vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais esta coisa abominável que odeio. Mas eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimar incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E elas tornaram-se em deserto, em desolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor Deus dos Exércitos, Deus de Israel: por que fazei vós tão grande mal contra as vossas almas, para vos desarraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama, do meio de Judá, a fim de não deixardes remanescentes algum? Irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, onde vós entrastes para lá habitar, para que a vós mesmo vos desarraigueis e para que sirvais de maldição e de opróbrio entre todas as nações da terra. Comentário diz assim: por que fazei vós tão grande mal às vossas almas? Mesmo tendo visto parentes, vizinhos e amigos morrerem e outros serem levados prisioneiros pelos caldeus, este pequeno grupo de sobreviventes seguiu na rebeldia contra o Senhor. Ao repreendê-los, o Altíssimo foi claro: a prática da idolatria e a teimosia era uma violência contra a própria alma deles. Provérbios 8:36 diz: mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Seguindo o comentário, as gerações, os endereços e as pessoas mudam, mas esse problema permanece o mesmo. Isto é,
A obstinação no pecado tem atravessado séculos na natureza humana. Só consegue vencer suas inclinações erradas quem de fato se atenta com humildade ao que a palavra de Deus mostra. Então, aquela rebeldia iria ter um custo muito alto, né, para aquele povo. Agora, olha só, eles foram buscar a direção de Deus, não aceitaram a direção, foram para o Egito e lá ainda começaram a sacrificar para outros deuses que não era Deus. Quer dizer, eles viviam de acordo com a situação momentânea, né? Se aqui todos adoram Baal, vamos adorar Baal para não ser diferente de ninguém, né? Não, mas temos Deus. Deus também é o nosso Deus, quer dizer, engano, né? Espírito do engano. 9. Esquecestes já as maldades de vossos pais e as maldades dos reis de Judá e as maldades de suas mulheres e as vossas maldades e as maldades de vossas mulheres que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o meu rosto contra vós para o mal e para desarraigar a todo o Judá, e tomarei os que restam de Judá, os quais puseram os seus rostos para entrarem na terra do Egito, para lá habitar, e todos eles serão consumidos na terra do Egito. Cairão a espada, de fome morrerão. Consumir-se-ão desde o menor até o maior, a espada, e de fome morrerão, e servirão de execração, e de espanto, de maldição e de opróbrio. Quer dizer, eles fugiam disso, mas isso tudo iria alcançá-los lá. E aí você talvez fale assim, mas por que Deus é punitivo? Deus está punindo eles. Não, o simples fato, né, deles serem a nação escolhida por Deus, primeiro fato. Deus escolheu aquela pequena nação para habitar nela, né? Escolheu, colocou o templo nela e o nome dele. Então, aquela nação tinha o Deus verdadeiro. Os deuses ao redor eram deuses falsos, eles sabiam disso. Então, eles não eram mais ignorantes com respeito a Deus, diferente das outras nações. Mas aquele povo escolhido, o diabo sabia que Deus havia escolhido. Então basta Deus virar o rosto para não ver o que está acontecendo, para o diabo cair em cima daquela nação com toda a fúria e para falar assim, olha só o que eu faço com a nação que você escolheu. Porque tudo que o diabo faz é para querer irar ao próprio Deus. Então tudo que ele faz é para machucar a Deus. Então ele machucando aquele povo que Deus havia escolhido, está machucando a Deus. E o diabo ganha, por quê? Porque o povo era extremamente teimoso. 13. Porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como castiguei Jerusalém com a espada, com a fome e com a peste, de maneira que da parte remanescente de Judá que entrou na terra do Egito, para lá habitar, não haverá quem escape e fique para tornar a terra de Judá, a qual eles suspiram voltar para nela morar. Porém, não tornarão, senão uns fugitivos. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti, mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. E então tínhamos fartura de pão e andávamos alegre e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Que engano, né? Quer dizer, eles faziam tudo isso e veio toda a destruição. Quer dizer, a destruição foi Deus, o culpado foi Deus, mas a fartura, as coisas boas foi aquilo que eles faziam. Deus da Bíblia, né? 19. E quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos para adorar e oferecemos-lhes libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que ele havia dado esta resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor
E não lhe veio ao coração o incenso que queimaste nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes. Por isso se tornou a vossa terra em desolação e em espanto e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Porque queimaste incenso, e porque pecaste contra o Senhor e não obedecestes à voz do Senhor e na sua lei, e nos seus estatutos, e nos seus testemunhos não andaste, por isso vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós, todo Judá, que estais na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falaste por vossa boca, senão também o cumpristes por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, os vossos votos e perfeitamente cumpri-os. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro, pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de nenhum homem de Judá, em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Deus. Eis que valerei sobre eles para o mal e não para o bem, e serão consumidos todos os homens de Judá, que estão na terra do Egito, pela espada e pela fome, até que de todo se acabem. E os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito, à terra de Judá, poucos em número. E todo o restante de Judá que entrou na terra do Egito para habitar ali, saberá se subsistirá a minha palavra ou a sua. E isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para o mal. Assim, diz o Senhor: eis que eu farei Faraó Ofra, rei do Egito, na mão dos seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, e na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, o que procurava a sua morte. Povo realmente rebelde, né? Mas colheriam os frutos da sua rebeldia. Agora, Jeremias 45, eu quero começar até pelo comentário. O bispo fala assim: Baruque foi um fiel assistente de Jeremias que o ajudou a cumprir a sua missão. Diante das humilhações, do desprezo e do aparente fracasso do profeta, Baruque se sentiu enfraquecido. Além disso, ainda pesava em sua mente o sofrimento da sua nação. As dificuldades do auxiliar de Jeremias mostram as adversidades pelas quais os servos de Deus passam. A nossa importância para o Altíssimo não se dá pelo serviço que desempenhamos, e sim pelo que somos. Afinal, cada um recebe uma determinada tarefa segundo a sua vontade e necessidade. Assim, dependendo do que ele pede, envolverá mais ou menos sacrifício. No entanto, sempre haverá dor e renúncia. O êxito do ministério do servo de Deus será medido pela sua capacidade em se submeter plenamente aos propósitos divinos, independentemente de quais sejam aqueles servos que não se contentam com os bastidores e o anonimato, mas estão sempre em busca de holofotes e reconhecimento, perderão na eternidade o privilégio de serem honrados pelo Todo-Poderoso. E quantas pessoas estavam fazendo a obra de Deus e viraram as costas para cuidar de si mesmas, né? Pelo menos usando essa desculpa, quando na verdade elas não queriam se submeter a alguma disciplina, né? Elas não queriam se render a obedecer a algo que estava lhe sendo pedido. Aí muitas dizem assim: mas eu não esperava isso desse ou daquele. O problema está aí, quando nós esperamos muito dos homens, quando deveríamos esperar somente de Deus. Então, vamos ler esse capítulo? A palavra que Jeremias, o profeta, falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia num livro. Estas palavras da boca de Jeremias
no ano 4º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, ó Baruque. Disseste: Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre a minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Assim lhes dirá: Isso diz o Senhor: Eis que o que edifiquei eu derrubo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém, te darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Deus era com ele, mas quem nunca já se sentiu desanimado, né, em algum momento? Somos seres humanos. Jeremias 46 começa com um comentário que diz assim: contra os gentios. Esse capítulo mostra que Jeremias continuava em sua missão de porta-voz do Todo-Poderoso. O teor da maior parte deste livro diz respeito ao julgamento de Deus sobre Judá. Mas as revelações dadas ao profeta era dirigida também às nações estrangeiras, conforme o Senhor lhes mostrou logo em seu chamado. E começa: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os gentios, acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemis, ao qual feriu Nabucodonosor, rei de Babilônia, no ano 4º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. O comentário que vai do 1 ao 17, Faraó Neco, rei egípcio. A profecia diz respeito à queda do Egito diante do exército da Babilônia, que aconteceu em torno do ano 605 a.C. Esse conflito foi chamado de Batalha de Carquemis, uma das mais importantes da história do Oriente Médio nos tempos antigos. O Altíssimo revela que, embora os egípcios tivessem preparado suas armas de guerra e contassem com uma forte estratégia, eles sucumbiriam diante da sua mão. A grande potência do Egito seria humilhada e rebaixada por Nabucodonosor a uma nação inexpressiva. Seguindo o texto: preparai, no 3, o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos e montai cavaleiros, e apresentai-vos como elmos, limpai as lanças, vesti-vos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus valentes estão abatidos e vão fugindo sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro e não escape o valente. Para o lado norte, junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo, cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo e como rios cujas águas se movem. E disse: subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que nela habitam. Subi, ó cavalos, e estrondeai, ó carros, e saíam os valentes, os etíopes e os do Líbano, que manejam o escudo, e os lídios, que manejam e enteçam o arco. Porque esse dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança para ele se vingar dos seus adversários, e a espada devorará, e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó Virgem filha do Egito. Em vão multiplicas remédios, pois já não há cura para ti. As nações ouviram a tua vergonha e a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou com o valente e ambos caíram juntos. A palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei de Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito e fazei ouvir isto em Migdol. Fazei também ouvi-lo em Nof e em Táfnis. Dizei: apresenta-te e prepara-te, porque a espada já devorou o que está ao redor de ti. Porque foram derrubados os teus valentes. Não puderam manter-se firmes, porque o Senhor os abateu. Multiplicou os que tropeçavam
também caíram uns sobre os outros e disseram: levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Clamaram ali Faraó, rei do Egito, e apenas um barulho deixou passar o tempo assinalado. Então, uma grande sentença contra aquele que era o apogeu da época, né? Era o melhor lugar daquela altura. 18. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, que certamente como o Tabor entre os montes e como o Carmelo junto ao mar, certamente assim ele virá. Prepara os utensílios para ires ao cativeiro, ó moradora, filha do Egito, porque Nof será tornada em desolação e será incendiada até que ninguém mais ali more. Bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição, vem do norte. Até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados, mas também eles viraram as costas, fugiram juntos, não ficaram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão como exército e virão contra ela com machados, como cortadores de lenha. Cortarão o seu bosque, diz o Senhor, embora seja impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos são inumeráveis. A filha do Egito será envergonhada, será entregue na mão do povo do norte, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que eu castigarei a Amon de Nó, e a Faraó, e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis, ao próprio Faraó, e aos que nele confiam. E os entregarei na mão dos que procuram a sua morte, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos seus servos, mas depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Mas não temas tu, servo meu, Jacó, nem te espante, ó Israel, porque eis que te livrarei, mesmo de longe, como também a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará, e descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Tu não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo. Porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não darei fim. Mas castigar-te-ei com justiça e não te darei de todo por inocente. O comentário: não temas. O povo de Israel sofreu ao longo dos séculos por sua desobediência aos estatutos do Altíssimo. Ele permitiu que nações fortes e poderosas oprimissem o seu povo, mas não para destruí-lo, e sim para levá-lo à correção e ao arrependimento. Algumas vezes parecia que Israel seria apagado da face da terra, porém o Todo-Poderoso trazia sempre o livramento para um remanescente fiel. Além disso, todas as nações que oprimiram Israel sofreram o julgamento de Deus. Ele age assim para cumprir a aliança feita com Abraão e os seus descendentes. A Babilônia deixou de existir. O Egito hoje é um país extremamente pobre, né? A Síria, pobre. Quer dizer, todas aquelas nações ao redor de Israel, naquele tempo, hoje não existem mais. São outras nações, né? Mas Israel permanece. Há troncos e barrancos, mas está lá, né? Não existe mais o templo, é verdade, está na mão dos supostos inimigos, mas um dia há de ser reconstruído naquele mesmo lugar. Mas por que Israel sofre tanta perseguição? É simples, porque eles não ouvem, não obedecem à palavra de Deus. O Senhor Jesus foi ali, eles não reconheceram Jesus como Salvador deles. Então, eles estão ainda enganados e à espera do Messias que já veio. Infelizmente, essa é a realidade. Que você e eu não sejamos enganados, tá bom? Que Deus abençoe você abundantemente.